que nós vamos falar hoje. Estava no mudo, estava travado. Eu não sei você, mas ao ler este grande livro eu senti dores. Eu fiquei vendo o quanto que até onde o ser humano pode chegar. Mas ao ler esse livro também eu percebi o tanto de mulheres que são do caralho. Podem ser personagens, alguns aqui, da ficção. Mas a arte imita a realidade. E são 515, 500 e poucas páginas, né? Tem às vezes um pouquinho mais da questão da autora ali, dá 525 páginas. Com aquela leitura que você quer falar, o que mais? O que mais? O que tem mais? Você que não leu vai ficar um pouco perdido? Não vai. Porque a nossa missão aqui é te ajudar a entender esse grande livro. Eu fui escrever alguma coisa que eu deveria falar hoje e eu não consegui colocar muita coisa porque é muita coisa. Talvez você tenha percebido que esse livro, pelo menos ele mexe comigo. Deixa eu abrir aqui. A gente olhando os destroços das guerras, a gente sabe muito mais da Primeira Guerra do que da Segunda, pelo menos eu. E esse livro retrata ambas. Retrata as guerras vividas através da espionagem. Mas ele retrata também as dores vividas na guerra, as marcas da guerra. Ele também mostra os psicopatas, os malucos, os doentes, por dinheiro, por fama, sem coração, sem porra nenhuma. Ele demonstra jovens com muita força, com muita vontade de fazer diferente. Ele retrata aborto. Imagine fazer um aborto naquelas condições. Imagine fazer um aborto. Imagine engravidar do jeito que ela engravidou e aquela história é um fato. Eu tentei resgatar as cartas da pessoa que escreveu o que aconteceu com ela, porque ela engravidou de soldados alemães. Ela era uma comunicadora, mas eu não achei as cartas, mas ela retrata a morte da Lily, que é a grande espiã da Rede Alice. É verdade? A Lily, né? O Lily é verdadeira, a grande espiã das espiãs. Como é que ela conseguia passar? O ser humano tem comportamentos e ela tinha coragem. Ela usava estratégias, técnicas, coisas para driblar tudo aquilo, aquela comunicação. Imagine você numa guerra, qualquer guerra que seja. Como é que você sairia se você entrasse numa guerra hoje? Para combater mesmo. Ou trabalhar como espiã ou espiã. Sabe, eu fiquei pensando assim, o que eu faria? Meu olho começar a afundar, meu corpo ficar só o couro e o osso. O que eu faria? Esse livro é muito mais que uma ficção, é muito mais que uma mistura de ficção com a realidade. Ele me trouxe inúmeras reflexões, não sei para vocês. Você precisa ter lido ele todo e você não precisa ter lido ele. Porque eu vou contar um pouquinho dele. Ele começa com uma garota, Charlotte, uma americana, que vai atrás da sua prima Rose.
perdida na Segunda Guerra Mundial. Ela acredita que a amiga dela está ali, a prima dela está ali perdida, porque não se tem notícias mais. E ela está indo para a Suíça para fazer um aborto porque ela engravidou na faculdade. E os pais daquela época falaram, mas ela não sabia de quem era o pai, era uma menina de 17 anos grávida, isso é um absurdo, isso é difamação para a família, e então nós vamos lá para um local seguro, era uma família que tinha dinheiro, fazer o aborto. Só que em um momento, na França, na verdade em Londres, perdão, ela vai para a casa de Eve, porque é o único pedaço de endereço de papel que ela descobre que tem alguma ligação com o paradeiro da prima Rose. E ela encontra Eve. Quem é Eve? Uma espiã, uma antiga espiã da Primeira Guerra Mundial. Né? E Eve, mãos distorcidas, todas quebradas, bêbada, quase atira na jovem Charlotte. E a jovem Charlotte acaba ficando ali, dormindo. E no outro dia elas têm uma discussão e chega o encarregado da Eve, o motorista dela, chamada Finn, F-I-N-N. E ela nos propõe a buscar ajudá-la a buscar Rose, a conhecer Rose, a achar um paradeiro de Rose, porque ela acredita veemente que Rose está viva. Isso após a Segunda Guerra Mundial. E eu te falo, você teria a esperança que Charlotte tinha de encontrar a prima? Você teria? Porque o que é esperança mesmo? Ela via a prima em todos os lugares. Quando ela foi no banco, quando ela foi vender as pérolas que a avó dela deu, ela via a prima, ela achava que via a prima em todo lugar. Não podia ver uma menina loirinha, que era o último retrato que ela tinha, quando a prima tinha 14 anos, ela tinha um pouco menos. Ela é Rose, é Rose. Ela ficava encantada com aquilo. Algumas pessoas falariam que era ilusão, que é doença, que é maluquice, etc. Papapá. Mas ela não, ela acreditava veemente que a Rose estava viva. Porque alguma coisa no coração dela tinha esperança. Esperança é algo que a gente não explica, mas que a gente vai em busca de algo para acredita veemente que aquilo. E ela acreditava. Sabe aquela frase que fala assim, se tem 1% de esperança ou 1% de chance, 0,01% de chance, já vale a pena ir atrás. Era isso que Charlotte acreditava. E ela precisava de ajuda porque ela não conhecia os lugares. E ela tinha um endereço no restaurante em Limoges, na França, que foi o último paradeiro que o pai dela descobriu, da prima. Não sei se você pegou as cidades e foi olhar ali no mapa da França, mas a gente pode contextualizar esse livro com os irmãos que fugiram dos nazistas. Só que eles foram pro outro lado. Os meninos. Os meninos que enganaram os nazistas, eles não foram pro lado da divisão aqui, né? Que é Limoges, Rubayashi, aquelas cidades que foram contempladas. Eles foram pro outro lado, pro litoral. E eles conseguiram fugir por isso. Eles enganaram os nazistas por todo quanto é parte. Eles conseguiram se infiltrar em coisas, eles conseguiram passar despercebidos. Só que o pai e a mãe deles, não. E o pai falou, vocês têm coragem, vocês são fortes. Colocou a mochila nas costas deles. O pai dele era judeu. E eles eram judeus. Colocou a mochila nas costas, colocou um pouco de dinheiro e falou, vocês conseguem. Vai para o litoral. Eles conseguiram cair em Nice. Esse livro também é uma história real.
Porque quem escreveu foi um dos irmãos. Eles conseguiram enganar os nazistas. Até os que se acham do caralho e não sei o que, esses ditadores, eles podem ser enganados. Na formação e coach desse final de semana no módulo eu falei como que eu terminei hoje o documentário do Netflix, Como se tornar um tirano. Eu indico que cada um aqui assista. Porque nesse documentário eles colocam isso que a guerra traz. Uma das coisas é fazer guerra. E é muito maluco quando a Charlotte vai atrás da prima e a Eve fala que vai ajudar, mas que ela tem que bancar tudo. E ela, beleza, eu consegui vender as pérolas e eu vou. E ela começa bancando e eles vão atrás de pistas e mais pistas, vai de Londres para Paris para outras cidades, até chegar em Lille, que é a cidade, ou para Rubayashi, onde encontra uma ex-espiã também amiga da Eve, que não quer saber dela e ninguém sabia por quê. A história é tão maluca que a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, Primeira Guerra. E os capítulos vão se trocando assim de uma forma maestral, pelo menos na minha visão. E ele vai te puxando para duas realidades diferentes, dois mundos que falam assim, e aí, o que você está vendo? Qual é a história? E como eu disse e repito, eu sabia pouco da Primeira Guerra Mundial. Eu sei muito, na verdade, o que eu acredito que seja muito, é óbvio, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse saber muito é não saber porra nenhuma, na verdade, né, porque a gente não sabe nem 0, algum por cento disso. Mas assim, eu não sei vocês, mas a rede de Alice, nessa trajetória, nessa busca por sobreviventes e nessa busca por vingança. No meio do caminho ali, descobre-se que Eve aceitou aquilo porque ela estava indo em busca de vingança. As suas mãos deformadas, os seus 30 anos sem viver praticamente, apenas sobrevivendo, foi ocasionados por um trauma da Primeira Guerra Mundial. Um trauma porque ela foi pega, ela foi para a prisão, e mais antes disso, a forma como ela foi pega, o jeito que ela foi pega, o que aconteceu ali. E aí a história começa a ficar mais excitante, a gente, e agora? Como é que vai? E agora? Agora que ficou legal. Nesse entrelaço, a Charlotte se apaixona de uma maneira ali pelo fim, nesses sentimentos de emoções e tudo mais. A gente entende altas histórias, altos detalhes da passagem de mensagens, onde elas eram escondidas. Eve, na Primeira Guerra Mundial, trabalhava num restaurante em Lille. O do... Como é que é o nome daquele filho da puta? Do Bordelon. E esse restaurante, ele ficava em Lille, na cidade. E é uma cidade perto do Canal da Mancha. Uma cidade muito importante na guerra. Onde era dominada pelos alemães. E esse cara ajudava os alemães. Ou seja, um filho da puta, né? E o restaurante dele era onde os alemães iam para comer. Comer bem, desestressar, tomar os drinks. E ele precisava de garçons. E ele foi contratada porque ela era gaga. E ninguém dá atenção aos gagos. Nesse momento, quando você fala isso, a história retrata uma deficiência também. Onde hoje, até hoje, nos dias atuais, em 2021, o ano que estamos vivendo, muitos tratam os deficientes como sendo não pessoas. Outros não. E como é que uma pessoa gosta de ser tratada? Como pessoa, não é verdade? Mas lá já,
Mas uma espiã utiliza isso ao seu favor. Porque ninguém ia ver uma jovem gaga como inteligência. Porque é isso que acontece. E até hoje. Então ela usa aquela gagueira a seu favor para escutar. E ela sabia falar inglês, francês e alemão. E ela escutava as conversas. Só que o seu chefe, o Bordelon, dono do restaurante, não podia saber que ela sabia alemão. Porque ela escutava as conversas dos generais, do comandante da região e poderia transcrevê-las em mensagens e etc. E foi assim que ela fez, óbvio. E a Lily, que era a rainha, a espiã-chefe, a espiã top da galáxia, que era a chefe de todo mundo, que se chamava Tenente, de uma certa maneira. Ela foi recrutada também pelo Capitão Cameron, da Força Britânica, do MI6, que é a Força de Inteligência da Grã-Bretanha, agora não sei se é o mesmo nome. E ela se tornou a líder da rede Alice, a rede de espionagem feminina. Ela inspirava as outras, porque ela conseguia passar de uma fronteira para outra com muita maestria, com muita velocidade, com sua expertise, com o seu jeito de enganar os alemães. Os checkpoints, que eram como se fossem passagens ali que a gente tem, alfândegas, mais ou menos isso. E ela conseguia passar, indo e voltando, para buscar mais informações. E muitas informações foram passadas. Os relatos reais é que elas descobriram várias coisas, várias posições de guerra da Alemanha que foram prontamente abatidas em pouco tempo. Algumas os oficiais não quiseram atacar, os oficiais da outra aliança, né, que era liderada pela Inglaterra. Mas elas fizeram um excelente trabalho. Até que, por um descuido, numa troca de bilhetes, porque ela só tinha um bilhete para sair, não tinha dois, Lily é pega. Lily engole a mensagem. Eve não é pega. A história real conta que existiu sim a Eve. Ninguém sabe se lá se era espiã, porque não tem relatos, as cartas. Mas a história conta, não a ficção, a verdadeira, que aquele episódio no trem aconteceu, onde Lily foi presa e foi para a prisão de Salzburg. Lá ela foi condenada à morte, depois reverteram a condenação para a prisão perpétua. Mas ela morreu em uma cirurgia sem anestesia, sem limpeza, de dores, com basicamente uma espécie de coágulo após a cirurgia. Ela morreu dias depois, após a cirurgia. Em 1925 teve o enterro de Lily. Após tudo ter acabado, as prisioneiras terem sido soltas, Violet, que era a outra parceira delas, conta isso, retrata isso em um livro que o seu esposo escreveu e ela relatou, porque aquela é verdadeira. Ela sim trabalhou na Cruz Vermelha por um tempo e depois se tornou espiã, foi recrutada. A Lily era venerada, era modelo para as mulheres. E as pessoas falam que ela era pequena, mas uma pequena de uma grandeza
enorme, uma coragem sem igual. E aí eu te pergunto, cadê sua coragem? Aí eu te pergunto, onde é que está a sua força? É no seu tamanho? Onde que está? Por que que uma mulher daquele tamanho, que trabalhava numa casa de alguém, como uma espécie de governanta, recrutada, decidiu dar um sim para ser espiã, trabalhar na inteligência, uma coisa arriscadíssima. E aí quando eu olhei isso, quando eu olho isso, e é um retrato real, fidedigno da vida real, por que que nós nos paramos com medo de fazer uma ligação? Ou várias ligações? Por que que nós paramos com medo de ir atrás daquilo que a gente quer? Por quê? Eu não sei por quê. Horas bolas, né? Eu sei que ela não parou. Eu sei que ela enfrentou, na minha concepção, na minha cabeça, algo muito mais forte do que esses medinhos. Porque, como está escrito aqui, o medo é uma doença. E pelo que relata e pelo que a gente leu, pelo que você não leu, mas eu estou aqui vomitando palavras, ela não tinha medo. Ela enfrentava o medo que tinha. E aí? O que está faltando para você enfrentar o medo que você tem? O que está faltando para você dar o próximo passo que você precisa dar? O que está faltando? Porque quando eu olho uma história dessa, eu só falo, o que está faltando, Yuri? Para você enfrentar o medo. O que está faltando? Olha o que essas mulheres enfrentaram. E olha que a gente está falando de 1900 e bolinha. Porque se você acha que o mundo é machista hoje, meu querido, minha querida, é porque a gente não viveu lá. Isso aqui não é um fato. É uma construção histórica da vida, daquilo que aconteceu no mundo. Não estou falando de Nárnia, não estou falando de Marte. E prestem bastante atenção. Porque a gente volta na história falando de Eve e de Charlotte, que é a jovem, 17 anos, indo atrás de Rose, na Segunda Guerra Mundial, e Eve indo atrás do seu passado de dor. Nesse passado, ela ficou parada no tempo 30 anos. Porque um cara, lá atrás, seu bordelon, que depois foi mudando de novo, um bocado de vez, fugindo, porque ele ajudava os nazistas, e ele ajudou os nazistas em todas as guerras, nas duas. Vou falar uma coisa aqui que parece brincadeira, mas se a Alemanha entrar numa guerra, ela perde. Glória a Deus. Que coisa linda. Então até essa que eu chamo de guerra cultural, começada lá na escola de Frankfurt, instalada com muita força em 2014/15, na calada da noite, aquela destruição da verdade através das empresas de controle de informação, que eu não vou falar aqui agora, porque não é o momento. Iniciada onde? Na Alemanha. Onde a sua primeira ministra, herdeira dos alemães que queriam ficar na Alemanha comunista. O pai dela foi o único alemão
que estava do lado capitalista do muro e voltou para o lado comunista. E hoje essa mulher, nada mais, nada menos, é a primeira-ministra, está saindo, né? Que louco, né? Porque eu gostava dela. Mas é porque a gente só sabe aquilo que trazem até nós sobre ela. A gente precisa ir a fundo. E quanto mais eu sei, mais eu fico puto. Eu não sei você. Mas voltando para a Segunda Guerra Mundial, Eve indo atrás de Bordelon, que no dia em que Lily foi pega e Eve foi solta pelos nazistas porque não tinham provas contra ela, e ela foi em direção, salvo engano, a cidade na Irlanda, não me lembro agora bem, para deixar a mensagem para o Capitão Cameron. Naquele momento ela tem uma noite que ela tanto esperava com o Capitão Cameron, e ele fala para ela não voltar, para ela parar por ali, e ela teimosamente volta. Nesse momento em que ela volta, Bordelon, no outro dia, descobre que ela é uma espiã. E pega aquela estátua de... não é Baudelaire. Baudelaire é o outro cara, é outra coisa. Baudelaire. E quebra dedo por dedo de Eve. Ela caga, ela se mija de dor. Imagina você sendo torturado dessa forma. Aí eu não gosto de imaginar isso, mas quando eu li, eu me imaginei, eu falei, caralho, tá porra, maluco. Você não sabe quando você sente muita dor, como um infarto, por exemplo, que é uma dor muito forte. Alguns esfíncteres. O que são esfíncteres? São os controles peristálticos aqui do nosso corpo, em alguns locais, nos buracos onde tem. Abrem. E solta o quê? Adivinha? Porque o seu corpo quer controlar aquela dor e ele não consegue mais, então ele tem que ter uma válvula de escape e aquilo acontece. Eu já peguei pessoas que se cagaram. Imagina você, a dor que você ia sentir ali, cravejando aquele bordelon ali na tua mão. Bordelon não, como é que é? Baudelaire. É tudo com B. Deve ser dolorido demais, Baudelaire. Deve ser sangrio demais, cara. E ele dá ópio para ela falar o que ela sabia sobre Lily. Só que ópio só dá alucinação. O ópio não faz você falar a verdade. O ópio é uma droga alucinógena. Tu não consegue nem falar direito. É só a gente pensar o que são os ópios da vida real. A política. Porque quando você está opiosado pela política, nossa, essa palavra aqui, mas você entendeu. Você defende um político que está no poder, não sei se é senador, governador, presidente ou o que for, e você não consegue enxergar os defeitos dele, as coisas ruins que ele faz também, porque você está opiosado. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa. Mas eu te pergunto, aquele político sabe pelo menos o seu nome? Sabe onde você mora? Sabe ao menos que você votou nele? Ou ficou chateado por não ter votado e ter votado no outro? Pois é. Na maioria das vezes não, né? 99,9%. E você aí?
continua, sei lá, brigando por ele, acreditando que ele é a salvação dos seus problemas. Esse é o ópio. Voltando ao ópio lá dado por Bourdelon a Eve Gardner, Evelyn Gardner, né? O nome dela, real. Ele, depois que ela volta e ele ainda limpa, ele coloca uma atadura e os nazistas não, né? Ali ainda não é o regime nazista, mas os alemães estão indo buscá-la. Na Primeira Guerra Mundial ainda não é Hitler. Hitler está lutando lá na Primeira Guerra Mundial, né? Onde tem um relampejo, sobrevive. Hitler era um pintor fracassado, um artista fracassado. Mas essa é uma história para um outro momento. E aí, ela com a mão enfaixada e tudo mais, e ele fala, você me entregou tudo sobre a chefe da rede Alice. Você falou isso. E se ela teve uma alucinação, uma loucura de dores, ela não consegue lembrar de fato. Porque a nossa mente nos engana. Então, lembra aqui, quando eu falo, anotem, é porque a nossa mente não vai lembrar. E aí ela é chamada de Judas. A coisa mais doída para um espião que ajuda alguém, na minha concepção, lógico, eu nunca fui espião, mas é uma concepção de fora, bem de fora, é que Judas deve doer pra caralho. E foi isso que aconteceu com ela, né? Doeu pra caralho. Pra porra. E ela acredita naquilo, e ela é presa, ela vai pro mesmo lugar que Lily. Lily fala, não foi você estava com ópio e tudo mais, bababá, fica tranquila, mas mesmo assim, a dor da traição a destrói por dentro, aquela dor de eu fiz a minha amiga, a minha chefe, a pessoa que eu me inspiro, se dar mal, porque eu falei, eu abri a boca. Eu entreguei ela. E aí eu te pergunto, isso acontece quando você se entrega para os medos, para os obstáculos? Será que você é um Judas de si ou nós somos um Judas de nós mesmos? Porque nós nos entregamos? Eu não sei. Mas será? Nunca vamos saber. Ou vamos? Eu não sei. Nós nos entregamos para os medos, para as fraquezas, para os problemas. Aquele boneco, né, que fazem, retratam todos os anos, mexendo assim, retratando Judas. Mas aí ela continua a sua saga e voltamos para a Segunda Guerra agora, né, após. Momento este que a senhorita Charlotte ela fica pensando, mas espera aí, Lily morreu, Eve quer se vingar do Bourdelon, que parece que está vivo. A gente está indo em busca, parece que ele tem ligação com Rose. Parece que ela trabalhava no restaurante na outra cidade que Bourdelon fugiu depois da Primeira Guerra Mundial, mudou de nome. Cidade chamada Limoges. E chegando lá, eles descobrem que não tem essa pessoa lá mais. Mas nesse momento, carregando dor ainda, Eve, carregando ira, ela continua procurando o Limoges ali, pela mulher.
pelo Bolé, não, pelo Bordelon, porque ela quer se vingar de tudo que ele fez, por toda a dor que ela sente. E aí você lembra que eu falo uma coisa que é mais ou menos assim, quem procura culpados acaba punindo inocentes? E quem Eve estava culpando? Não era o Bordelon. Eve estava se culpando por 30 anos. 1916, 1946. A Segunda Guerra acabou em 45. Tinha pouco tempo. São 30 anos, talvez, sobrevivendo. Porque aquilo que ela chama de viver, talvez não seja viver. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei quantos eu tenho. Tenho 32. Quanto tempo da minha vida eu passei sobrevivendo? Muitos. Quanto tempo da minha vida eu falei, eu vou ficar repetindo os padrões da minha família? Ou eu vou mudar? Eu decidi mudar, e é muito difícil mudar o padrão. Porque o que a gente aprende do 0 aos 7 anos de idade são as nossas crenças. E depois disso, ou a gente as alimenta ou a gente as muda. E a maioria de nós, aí nos alimentando, eu fiquei alimentando aquelas crenças. Então eu vi aquele retrato de dinheiro daquele jeito que meu pai me ensinou, que era como lidar com dinheiro, e ali eu estava indo. Aquele retrato de família, aquele retrato disso, daquilo. E é muito maluco isso, porque eu tô indo e voltando, tô embaralhando na sua cabeça e talvez você vai sair daqui confuso pra caralho, você vai falar, puta que pariu, o Yuri tá maluco, ou talvez você vai falar, é do caralho isso aqui, eu não sei. Mas quem assistiu a minha mentoria de ontem, quem tá assistindo essa mentoria aqui de hoje, específico para vocês, alunos do Clube do Livro, quem assistiu a de ontem, que é da Tribo de Leões, vocês estão vendo que mudou a parada aqui. Porque eu tô fazendo você prestar bastante atenção, você fala, essa porra quer falando o que eu não tô entendendo nada. Porque eu entendi que a vida é cheia de conexões e eu preciso conectar em tudo que eu faço. Já viu a Manco? Tubos e conexões? É mais ou menos assim. Então a gente volta lá para Limoges e elas descobrem, senhorita Claire descobre uma história sobre a sua prima que ela morava numa cidade chamada Oracle-sur-Glane. Mais ou menos isso. Meu francês é igual ao meu japonês. Não sei porra nenhuma. E essa cidade, elas vão atrás e eles descobrem. As pessoas até, vocês querem ir lá mesmo? E até então eu fico estarrecido, eu fico, porra, e aí, o que tem nessa cidade? Que as pessoas, quando eles falam que querem ir lá, elas ficam assim. E engraçado que eu li essa parte da Oracle-sur-Glane no sábado. Minha esposa sabe francês, não sei porra nenhuma, daqui a pouco ela me corrige aqui. No sábado. Quando os coaches estavam fazendo ali, aplicando a ferramenta, eu parei para continuar estudando. A gente ensinou uma ferramenta da hora, não foi não, Gisele, Aline? Que ferramenta incrível. E a Gisele falou, começaram a aplicar. A Gisele já está aplicando e tendo frutos. Parabéns. Que coisa linda. Parabéns. Voltando a Limoges, Oracle-sur-Glane, é isso aqui, ó. Você consegue imaginar essa imagem? Eu não consigo. De verdade, eu não consigo olhar para essa imagem e sentir alguma coisa boa. Essa imagem retrata os corpos que foram tirados da câmara de gás de uma das... Isso aqui é a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava mais dolorida, né? Porque ela já tinha perdido uma guerra. Hitler estava tão maluco e tão doente que mandou destruir todos os memoriais por toda a Europa que falavam que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Ele está virado, porque ele combateu na Primeira Guerra.
Ele estava puto porque a Alemanha era a chacota do mundo. Mas nada justifica isso aqui. Nada. Nada, nada, nada. Eu tenho uma vontade imensa de... Tem vários países nos Estados Unidos, eu não sabia que tinha lá em Miami. Eu achava que só tinha em outras cidades, que é um memorial da Segunda Guerra Mundial, vários. E vai ser uma das primeiras coisas, quando eu voltar, quando eu for em algum lugar que tenha, que eu vou fazer é visitar um desses. Porque quando eu olho uma cena dessa, me faz sentir dor. Como o ser humano é capaz de fazer isso? Como Mao Tse Tung é capaz de deixar 24 milhões de pessoas morrendo de fome? Stalin, deixar a Ucrânia 3 milhões de pessoas morrerem de fome? Eu não consigo entender isso. É demais para minha cabeça. Como os tirânicos atuais conseguem desviar tantos milhões dos sopradores e dormir tranquilo? Sabendo que aquele desvio fez comprar menos soprador, teve gente que morreu porque não tinha soprador, cara. Morreu porque a galera desviou o dinheiro e não comprou a porra dos oxigênios. Eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo. Eu juro pra vocês. E eu não consigo entender ainda mais brigar por essas porra. É demais pra mim. E Oracle Surclane, infelizmente, era verdade. Esse aqui é o retrato de Oracle Surclane. O que foi? E tinha indícios de que em Oracle Surclane tinham resistentes na Segunda Guerra e que um desses resistentes que morava em Oracle Surclane, não sabe se era em Oracle Surclane ou se era na outra Oracle, que eu não sei o nome agora, porque são bem perto, assim, os vilarejos, mas eles foram para esse. Tinham indícios de que alguém que morava lá tinha matado um oficial da SS. E o oficial que comandava a tropa foi vingar. Chegando lá, ele massacrou a cidade. Ele simplesmente matou todos os homens na rua, a tiro. No livro fala que foi na igreja, mas quando a gente olha a história, ele matou os homens na rua, colocou as crianças e as mulheres na igreja e tacaram fogo na igreja. Só uma mulher sobreviveu. Uma pessoa. E depois de fazerem a carneficina, é conhecida como Massacre de Surclane, Oráculo Surclane, eles ficaram 3 dias tomando champanhe, comemorando. É uma cidade fantasma. Ó, não sei o que está escrito aqui, que é em francês. Lieu de supplice, un groupe de hommes fut massacre et brûlé par les nazis, reclusando, não sei o que. O que está escrito aqui, amor? Não tá enxergando. Não está enxergando, minha esposa, então ela não vai conseguir traduzir aqui. Talvez seja uma casa, um portão, alguma coisa lá dessa cidade, né? Não é igreja, não? Hã? Não é igreja, não?
Ou a porta da igreja, será? Até hoje tem. Até hoje tem. É um grupo de homens foi massacrados e Por nazistas encurralados, alguma coisa assim, né? Orador Surclane, isso. Obrigado. Eu não sei de onde eu tô tirando o oráculo, é orador. E é uma cidade fantasma, né? É uma igreja aí. Algumas mulheres fugiram aqui por essas janelas e foi pegar fogo aqui, não tem telhado, as casas, várias casas sem telhados que queimaram, destruíram a cidade inteira. E cadê o Rose na história? Já que o Rose morava aí, trabalhava em Limoges, deixava sua filha em algum lugar, por aí com alguém, e invocava aqui a prima de Charlotte. A prima de Charlotte estava aí. E ela foi uma das mulheres que conseguiu fugir. Isso é verdade. E sim, a mulher que sobreviveu viu ela morrendo com a criança no colo. Que eles atiraram. A mulher sobreviveu porque ela se fingiu de morta. Então, assim, depois disso, Charlotte fica... Charlie. Charlotte. Charlie. Olha só, parece que tem um pouquinho de luz lá, né? E parece uma cidade fantasma, literalmente, né? Sem telhado. Eu quase fui para a Jornada da Juventude, que foi na Polônia. E um dos lugares que eu, de verdade, pretendia ir na época era Dachau e Auschwitz. Mas por que, Yuri? Eu sei que eu vou chegar lá, eu vou chorar, eu vou sentir dor pra caralho, eu vou ficar mais emocionado que aqui. O meu amigo Fabão, doutor Fabão, eu apresentei ele pra minha esposa ficou encantada, que é um cara de Deus, tem um coração do tamanho do mundo. E eu apresentei pelo WhatsApp, depois que ela conheceu ele pessoalmente. Ele foi. E o Fabão falou assim, eu cheguei em Auschwitz e parece que o meu coração parou, cara. Porque tu sente tanta coisa ruim. E eu, caralho. Vocês conheceram ele um dia? É um dos caras que me emociona quando ele fala de Deus, quando ele palestra assim, como pessoa. É um... sei lá, é um anjo aqui na Terra. E por que eu quero ir lá? Eu não sei por que eu quero ir lá. Eu não sei. Talvez se a gente quer ter uma paz na vida, a gente tem que entender a guerra a fundo. A dor. Algo que a gente não consegue explicar. Não sei. E o Massacre de Orador Surclane tem um documentário, eu vou mandar lá no grupo, assim que terminar aqui, no YouTube, é aberto, se vocês quiserem assistir, 30 minutinhos, pelo menos esse que eu assisti, que eu assisti um pouquinho, vou continuar assistindo, porque eu estava assistindo o dos Tiranos lá, que está no Netflix. Eu fico pensando, cara, como é que o ser humano é capaz dessa parada, cara? Como é que a gente passou por isso? Não sei. Não sei de verdade. E aí Charlotte sai de lá extasiada. Por que Charlotte sai de lá extasiada? Charlie, né? Sai de lá extasiada. Porque ela descobre que a prima dela morreu.
ela volta triste. Finn lembra de quando ele trabalhava, quando ele foi da 73ª Artilharia de Guerra, que também passou por maus bocados, e isso é um fato real. As pessoas da 73ª Artilharia de Guerra têm relatos do que eles passaram numa cidade que agora eu não me lembro o nome, que foi parecido com isso, o massacre dos militares ingleses. E Finn lembra de uma situação ruim, Claire lembra de outra, que a prima dele morreu. Eles só sentem dor. Dor, dor e mais dor. Só que no outro dia, e agora me fugiu a cidade, deixa eu ver se eu anotei. Qual que é aquela foto lá que você Hã? Qual que é aquela foto lá que você deu? Aquela foto que você deu. É aqui não. Somente a última dela. Recuei eles. Recuei eles. A última cidade agora, que eu não me recordo o nome, era a última cidade que eles poderiam achar, Bordelon, talvez. E Eve tinha pistas. Só que Eve ainda tinha dor e vingança. E nesse momento, eles chegam na cidade, depois dessas dores, Charlie pensa em desistir, só que Eve conta para ela que um dos responsáveis pelo massacre pode ser Grace, obrigado, Gisele. Um dos responsáveis pelo massacre pode ser Bordelon, porque ele tinha entregue a prima dela. E naquela hora, a senhorita Charlie fica maluca, possessa, quer matar ele também. Então ele sai em viagem, são 2 dias de viagem. Chega nessa cidade em Grace e eles têm uma estratégia de que a senhorita Charlie vire a neta de Eve e o Finn seja o procurador, o esposo de Charlie. E eles vão procurar. Procurar o quê? Porque Bordelon ele sempre gostou de coisas sofisticadas, ele sempre tinha muito ego inflado, falando que era o cara, o mais inteligente, o fodão e etc. Apreciador, né, que eu esqueci o nome de novo. Baudelaire. Apreciador de coisas requintadas e etc. E elas começam a procurar. E já tinham andado praticamente a cidade inteira. Chega na cidade, tem um momento em que o Finn vai deixar o carro para lá, para ver como é que o carro tá, a Lagonda que vive quebrando, é uma preciosidade, né? E vão as duas para um restaurante que elas não tinham ido ainda. Chegando lá, fazem as perguntas certas. Lembrem das perguntas certas, meus coaches. Elas fazem as perguntas certas e descobrem que Bordelon frequentava aquele restaurante. Descobrem onde ele mora e pasmem, ele chega. Naquele momento ele não reconhece o garçom. Olha, a senhora está te procurando, e ele não reconhece. Eles sentam numa mesa e ela começa a falar que ela é Eve. Olha, olho no olho, sangue no olho, faca na caveira, sangue nos dentes. E começa aquela faísca, é como se saísse faísca de um lado para o outro. De olhares, de ranger, de uma baba.
E naquele momento, a senhorita Charlie fica aqui no segundo plano, é como se fosse Bruno e Marrone, ou Marrone só sentadinho, fingindo que tá cantando, mais ou menos isso. Porque a segunda voz, às vezes ela finge que tá abrindo a boca, às vezes canta. E continua aquela faísca. Eles lembram de fatos do dia que ele quebrou a mão, lembra de fatos da Rose. A senhorita Charlie quer matar ele, fica possessa. Eve se mantém serena, mas puta por dentro. Termina de tomar o champanhe, sai e vai embora do restaurante com Charlie. Vai pro hotel, rapidamente correndo, e vi Evelyn Gardner vai buscar a arma Lager porque ela quer vingança. Charlie tenta segurar ela, dar uma chantagem e consegue. A Charlie vê que ela calmou, sai na pontinha dos dedos para ir até a recepção pegar o quê? Pegar um fax que ela pediu. Um fax. Não era um fax, era outra coisa, né? Mas eu traduzi para um fax. Um fax que ela pegou, que a Violet pediu para a Violet pesquisar os reais motivos da condenação de Lily. E descobrem que não foi o que a Eve entregou, não foi o que o Bordelon, foi uma amiga prisioneira de Lily que fez um acordo com os alemães e entregou ela. Isso é verdade também. Isso é a história real. Só que naquele momento ela não tem tempo de contar aquilo para Eve, porque a Eve já saiu fora e foi atrás para matar Bordelon. Nesse meio tempo, a garota Charlie deixa um recado pro Finn, que estava tomando uma com um mecânico. E nesse inteirinho, ela surpreende Bordelon, que já estava fazendo as malas, também fugindo, porque ele sempre fugia quando as coisas ficavam feias, né? Quando ele sentia que a guerra estava acabando e ele não ia ter mais, ele já saía, fugia e trocava de nome, ia para outra cidade. E nesse momento Eve erra o tiro, porque ela queria acertar para matar, ela não acertou para matar, acertou a orelha dele. E ele também estava com a Lager, que era a da Eve, que ela descobre depois, e atira nela, no ombro. Aquele momento é do caralho na minha cabeça. Tu fica aí agora, eu tenho que continuar lendo. E eu tinha 1.075.000 coisas para fazer e eu não vou fazer, eu vou continuar lendo, porque, meu amigo, essa mulher que escreve esse livro, ela escreve muito bem, porque ela parece. Ela diz, se ela escrevesse novela das 8, a Globo ia matar todo mundo, mais que já tá matando. Porque essa mulher me prendia. Então aí o caralho, tá porra, graças a Deus ela não escreve da Globo, eu não entendo, não conheço ela, mas aí o caralho, eu não tinha vontade de ir cagar e não queria, porque eu queria continuar lendo a porra do livro. E aí eu falei, porra, e tiro pra cá, tiro pra lá, aquela porra toda. Começa uma coisa importante. Charlie sabe do ego de Bordelon. E você conhece pessoas que têm um ego inflado. Que para se sentir bem ela precisa maltratar alguém. Para se sentir melhor ela precisa falar que é bom. Ela arrota a arrogância e come prepotência. Eu conheço também.
Também que é bem distante assim, porque eu não gosto nem de chegar perto, assim, porque é uma coisa bem ruim ali o ambiente. Mas a gente já conviveu também, vamos dizer assim. E talvez a gente já foi essas pessoas em algum momento também. Para pensar. Será? Em algum momento. 2, 3 minutos. 4. Em alguma situação da tua vida. E naquele momento a senhorita Charlie começa a lembrar que se você trabalha o ego, afronta o brilho de uma pessoa assim, ela... Primeiro que ela não tem brilho, mas ela acredita que tem, né? E ela começa a afrontar ele de forma genial. Ela usou as palavras. As palavras possuem um poder de penetrar na mente e na alma das pessoas. E as palavras saídas de Charlie penetraram na alma de Bordelon. Não foi na mente só, foi na alma. De certa maneira ela falou, você é burro. Vou pegar aqui para a gente retratar de forma bem direta. Aqui. Aqui, página 497 no meu. Começa toda a guerra e aquela troço todo e não sei o quê. E no segundo parágrafo, vamos começar no segundo parágrafo aqui. Eve afastou com a mão quebrada, a dor era insuportável. Mais uma vez a sensação de areia vermelha e quente amassando suas articulações. Eve queria curvar-se e chorar-se, curvar-se e morrer. Ela estava fraca e trêmula e acabada. Não tinha mais inimigos para matar. O ódio era a estrutura de aço que a mantinha ereta. Agora ela se sentia como um caracol sem casco, frágil e inútil. Era hora de ir e a garota não via isso. Era claro que não. Charlie movia-se como Mercúrio, recusando-se a desistir. Aquele momento em que tinha jogado na cara de René que ele era tão imbecil que escolher o lado errado da guerra 2 vezes, Eve teve a vontade de comemorar. Era como se Charlie tivesse se transformado em Lily diante dos seus olhos, pequena e firme como uma loba, usando a perspicácia à beira do desastre, improvisando seu caminho para longe da morte. Lily tinha sido vencida no fim, mas Charlie não. Você não precisa morrer. Charlie pressionou um amontoado de pano ao redor do ombro de Eve, estancando o sangue. E o que ela falou? Página 490. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10ª linha de baixo para cima. 10ª não. 10, 11, 12, 13. 13ª linha. Cale a boca, Yankee. Eve resnou. Ela estava suando a cor, deixando o rosto quanto tempo ela ainda tinha. Eu não fazia ideia, porque Bordelon queria deixá-la sangrando até a morte. Traga-o mais perto. Eve tinha dito uma vez que René planejava brilhantemente, mas improvisava muito mal. Eu precisava provocá-lo com algo forte e sabia que conseguiria. Eu podia nunca ter encontrado o homem antes, mas eu conhecia por meio de Eve. Conhecia-o até os ossos. Dele o olhar mais desdenhoso que consegui. Quando você dá um olhar desdenhoso para um egocêntrico, tu fala, tu mata o cara. Tu fala, tipo aquela pessoa, vocês não sabem quem eu sou? Eu falei, pouco importa quem você é, porque isso não vai mudar a minha vida, nem a de ninguém que me circuita. Não me importa. E aí você... Dele o olhar mais desdenhoso que conseguiu, o inimigo aqui sou eu. Charlie disse novamente.
Fui eu que encontrei seu restaurante em Limoges, foi eu que fui atrás de Eve, foi eu que a arrastei desde Londres. Eu. Você pensou que fosse tão esperto começando uma vida nova e tudo o que foi preciso para encontrá-lo foram alguns telefonemas feitos por uma garota de faculdade. Sua voz estava gelada e ele, cale a boca. Ah, eu queria, mas isso não me salvaria. Nem a sua filha, que ela já tinha dado o nome de Rosebud. Era me arriscar e provocá-lo naquele momento ou esperar passivamente para morrer depois de Eve. Não recebo ordens de um idiota como você, Charlie disse, sentindo os suores correndo pela espinha. Essa sua obsessão por Baudelaire não é apenas muito, muito entediante, mas o torna fácil de ser encontrado. Você não é inteligente, é previsível. Se não tivesse usado o título do mesmo maldito poema para seu restaurante 2 vezes seguidas, ainda estaria tomando champanhe no jantar bem agora, não fazendo as malas e fugindo, pela terceira vez em sua miserável vida cheia de clichês. E eu disse para ela calar a boca, porque por quê? Para você poder falar, você ama falar. Todas aquelas coisas que contou para Eve apenas porque ela olhou para você com seus grandes olhos de corça, você é um falastrão, René. Eu nunca tinha chamado um velho pelo primeiro nome, a não ser usar o senhor ou monsenhor. Mas pensei que estávamos no momento de primeiros nomes. Tiros mais sangue, mais ameaça de morte e iminente é igual a uma certa intimidade. Nem pense em atirar em mim, eu disse enquanto ele apertava a boca e contorcia a Luger. Meu marido está de volta a Grace bem agora, e se você me matar, ele vai enterrá-lo vivo. Eu deixei um bilhete e ele já está a caminho. Você pode deixar ele morrer aqui, mas não pode me assassinar a sangue frio. Mexeu com o breu. E se você mexeu com o breu, você desarticulou a pessoa. Isso foi fantástico. E o desenrolar final aqui a gente já sabe. Aí eu não li, Yuri. Eu vou te contar. O desenrolar final é que ele morreu. Com vários tiros. Devia contar não, deixa eu ver. Claire, Devia contar não. Claire abriu a foto, porque a foto que tinham com eles quando eles estavam procurando era ele rodeado de nazistas, deixou em cima. Tentou tirar as pistas e tudo. E Eve estava machucada, ferida, levaram e foram embora para Paris. Eve estava machucada, foi tratada por um médico que enfim conseguiu. E do nada Eve some. Fica só Charlie e Finn. E eles não sabem o paradeiro dela, eles vão até a casa dela e ela colocou a casa para vender. E depois de um tempo, Charlie vai se encontrar com o Finn e eles olham para fora da casa deles e tem um carro que Finn gostava muito, que falava dele, com um embrulho em cima do carro, com um presente que eram as pérolas da avó da Charlie, em que Eve comprou o carro para Finn e as pérolas para Charlie. O fim muitas vezes não é o fim, né? Porque depois disso, o livro retrata o encontro deles dois com os pais, Finn e Charlie meio que juntos, casados, ou coisa do tipo, ou futuramente. E no finalzinho, Eve vira a madrinha de Rosebud e se reencontram na oficina com eles de uma forma bem amigável, bem feliz. Só que o mais legal para esse final seria que está escrito na última página, na 525. Na verdade, começa na 524. As espiãs da Primeira Guerra Mundial
estão em grande medida esquecidas hoje. Por mais que fossem apreciadas por suas contribuições durante a guerra, havia um incômodo em como tratá-las depois. Mulheres que entravam na zona ativa de combate geralmente eram vistas pelo público como um de duas coisas: ou mulheres que tinham esquecido toda a feminilidade, ou se tornado duras e masculinizadas graças aos perigos da guerra, ou mulherzinhas corajosas forçadas por obrigação a assumir riscos, mas ainda no fundo flores frágeis. Louise de Bettiges, Lily, era admirada, elogiada, colecionava medalhas, mas seus contemporâneos focavam menos em sua dureza e valentia e mais em sua pequena estatura, sua feminilidade, seu patriotismo. Louise era a mulher mais feminina que alguém poderia imaginar. Não havia nada de amazona nela. Essa questão não mudou depois da Segunda Guerra Mundial, quando Charlie, senhorita Claire, teria visto os pedidos de Rose de Riveter, né, que é uma imagem icônica da cultura americana representando a mulher arregaçando as mangas de camisa dizendo "We can do it", nós podemos. Deixasse, essa é clássica, né, essa foto, deixasse as agruras da guerra e voltasse para casa. Claramente, mulheres nas zonas ativas de combate perturbavam seus contemporâneos, mas ainda assim deixaram um legado. Garotas dos anos 30 e 40 se juntaram à executiva de operações especiais para serem treinadas como espiãs contra os nazistas porque foram inspiradas por livros, histórias de mulheres como Louise de Bettiges, e elas não se inspiravam nas graças femininas dela. Se inspiravam em sua coragem, em sua força, em sua determinação, exatamente como eu imaginei. Charlie se inspirando em Eve, essas mulheres eram realmente flores do mal. Flores do mal. Flores do mal. Com força, perseverança e talento. Floresciam em meio ao mal e inspiravam outros a seguirem o mesmo caminho. Quando eu li isso aqui, eu falei. Flores do Mal é o título do livro do Baudelaire. É. Flores do Mal é um livro do Baudelaire. Com força, perseverança, talento, floresciam em meio ao mal e inspiravam outros a seguirem o mesmo caminho. Que a gente floresça igual essas mulheres floresceram em meio ao mal. Porque é assim que a gente vai viver uma vida forte, corajosa, temente a Deus, rica, próspera e abundante. E é isso que é ser uma vida do caralho. A gente se encontra no próximo Clube do Livro. E é isso. Que do caralho. Obrigado. De coração. Quem não leu, leia. De verdade. De verdade. Quem não leu, simplesmente leia. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima. Comentem lá no grupo o que vocês acharam. Bota lá no grupo do Telegram, do Leões, a bagaceira toda. Conversa lá, vamos conversar lá depois. Beleza? Obrigado. Tamo junto.